Então, pessoal, vamos falar sobre animais peçonhentos, né? Algumas regiões aí tem muito escorpião e não tem o soro antiescorpiônico em alguns hospitais, né? Aqui no Rio de Janeiro temos o Hospital Pedro II e o Hospital Lourenço Jorge, que são referência, né? Pedro II de Santa Cruz e o Lourenço Jorge na Barra da Tijuca são referências em animais peçonhentos. Mas em alguns estados é essa dificuldade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar para o 93, para o Corpo de Bombeiros, para saber aonde tem ali um polo com soro, né? Ou tanto soro antiescorpiônico quanto o soro antiofídico. Ligou para o Corpo de Bombeiro, ele vai no sistema, vai procurar, vai fazer pesquisa no site da Fiocruz ou no Gov, que tem links, né? Que nem eu coloquei no vídeo, que ali mostra todos os hospitais com o telefone onde tem esse suporte, né? Esses soros precisam estar condicionados em geladeiras especiais, geladeiras hospitalar, de 2 a 8 graus positivo, com uma exceção do soro antiofídico que existe também na forma em pó. Tá? Então, a primeira coisa, o primeiro passo, não tenha medo de ligar 193 para pedir uma informação. Ninguém vai te menosprezar se você ligar por alguma informação, ainda que você faça uma pergunta que não caiba ali ao Corpo de Bombeiro, mas eles estão ali para dar esse suporte a vocês. Então, ligou 193, o Corpo de Bombeiro vai estar lá, né, o atendente vai te orientar. Né? Um animal se acidentou, ele vai dar lá o número da prefeitura, você vai ligar e vai tentar resolver. Então, o Corpo de Bombeiro é aquilo que você precisa de imediato saber. Ele fornecendo um número, é bom que se ligue para a unidade, tá? Para saber se aquele polo ainda existe, porque existem polos que são desfeitos. Então, para não se perder tempo, né? Tempo ali, no caso é vida, o bom é saber se realmente a unidade tem um soro específico para a picada, né? Lógico que uma unidade de referência em animais peçonhentos vai ter todos os dos que tem aqui no território brasileiro, né? Então, exceção dos soros que são que a gente não tem aqui é de serpentes ou animais estrangeiros, né? Animais peçonhentos que podem ser contrabandeados, porque corre o risco desses animais coabitar com os animais aqui do Brasil, né? E dar origem a uma espécie que a gente não tem o soro, ou ele mesmo, esse mesmo animal que veio contrabandeado, picar alguma pessoa e não ter o soro. Aí, imediatamente tem que se encaminhar ao Butantan, em São Paulo, um hospital ali dentro do Butantan, onde tem ali todos os soros, porque são hospitais que trabalham com esse desenvolvimento. Aqui nós temos a Fiocruz, mas a Fiocruz não acredito que tenha todos, porque geralmente quando acontece algum acidente, o helicóptero leva até São Paulo, né? Em caso de acidente com escorpião, nós temos o escorpião amarelo, que é o mais perigoso do Brasil. Para crianças de 10 anos para baixo, eu digo de 14 anos para baixo, e idosos, é muito letal. Embora também façam males a animais de estimação também, tá? Mas para criança de 10 anos ou 14 anos para baixo, e idosos, a letalidade muito alta. Então, em 3 horas, uma criança pode vir a óbito. Tá? Então, é muito importante você saber o local certo e ir. Existem lugares que eu escutei reclamações, por exemplo, em Minas Gerais, que o hospital mais próximo da cidade da pessoa que me contactou aí nos comentários era 85 quilômetros. Isso é um absurdo, porque precisa ter um polo próximo, né? Alguns polos próximos de locais onde tem isso. Minas Gerais e São Paulo é onde se incide 50% dos casos de picada de escorpião. Né? Nem todos os escorpiões são venenosos. Temos mais de 160 e poucos no Brasil catalogados e mais de 2.000 espécies de escorpião. Tem até um escorpião vinagre que ele não é venenoso, né? Mas ele elimina um gás com um líquido com cheiro de vinagre que pode irritar os olhos, mas ele não é venenoso. É muito usado nas plantações para poder se alimentar dos insetos e combater ali as pragas das plantações. Então, nós temos casos de picadas, né, que quando se chega no hospital não se tem como ter não deixa marca, né? A picada do escorpião ela não deixa uma marca
e isso acaba dificultando, tá? Então, quando chega no hospital, geralmente a pessoa já está com sintomas. As pessoas, sem ser dessa faixa etária de 10 anos para baixo ou idoso, uma pessoa comum, a cada 24 horas a chance dela ter um problema aumenta em 40%. Tá? Então é necessário sempre ter o acompanhamento. Ligou para o Corpo de Bombeiro, pegou o número, liga para o lugar, encaminha, já vai se encaminhando já para o hospital, porque tem problemas, pode gerar problemas cardíacos. Né? Além raramente você vai ter alergia ao soro, tá? Raramente, mas tem que ter o acompanhamento da equipe médica, né? Porque pode acontecer e a equipe médica está ali pronta para fazer ali o atendimento, né, os socorros necessários, né, um antihistamínico e tal, para choque anafilático. Então, é muito importante ter o acompanhamento médico, é um médico que faz esse acompanhamento. No caso das serpentes, eu vejo até como é mais fácil a abordagem, porque os sintomas da picada de uma serpente, da mordida dela, ela já identifica a que grupo aquela serpente pertence. Então, ali já é escolhido o soro de acordo com o grupo, porque pelas reações, né, daquela mordida, o médico consegue identificar qual grupo pertence, né? Ele tem uma lista ali de reações e sabe qual é o soro que vai ser aplicado, tá? Há informações erradas na internet que indicavam água gelada e gelo em caso de picada de escorpião, só que na verdade é água morna que reduz a dor. A água gelada vai piorar a dor, tá? Então, tanto o soro anticorpiônico quanto o antiofídico, eles são armazenados em geladeira especial, de 2 a 8 graus positivos, e tem a durabilidade de 36 meses, né? Então tem a boa durabilidade. Só que essa geladeira tem que estar em boas condições, né, para o soro não perder o efeito. Então, tudo tem que estar dentro dos conformes ali para poder ser eficaz na hora da aplicação. A taxa de letalidade de picada de escorpião é muito baixa, é de 0,58%. Ou seja, nos casos onde a pessoa recebeu a picada de um escorpião venenoso como o amarelo, a pessoa sendo atendida rapidamente, a taxa de letalidade é muito baixa, né? A não ser no grupo de risco, que são crianças de 10 anos para baixo e idosos, né? Mas, no geral, é uma mortalidade bem baixa. Esses animais, eles eles brilham no escuro, né, quando se incide a luz ultravioleta sobre eles, a luz negra, né? Então eles brilham, facilitando o encontrar eles à noite, né? A ciência não sabe o porquê, mas acredita-se que seja uma proteção solar, né, uma proteção dos raios solares, por isso ele tem essa substância, né, que eu esqueci o nome aqui, que faz com que ele brilhe à noite. E também ele possa identificar a lua, né? Como ele não enxerga muito bem, mas ele criou, conforme o tempo, esses animais criaram algumas sensibilidades, né? Algumas sensibilidades ao que tem ao seu redor. E esse brilho à noite, ele consegue identificar a luz da lua para poder se proteger dos predadores, né? Isso é o que a ciência acredita. Alguns deles não precisam de parceiro para poder dar filhote, tá? Então eles se engravidam, posso dizer assim. Então, galera, se na sua região não tem os polos para esse atendimento, tem que se cobrar da prefeitura, fazer cobranças, e é necessário ter, porque a gente nunca sabe, né, quando vai acontecer um problema, né? Tivemos aqui um garoto em Itaguaí que foi picado por uma serpente enquanto capinava o quintal, e não tinha soro em Itaguaí, então não deu tempo, né, de chegar a Santa Cruz, né? Talvez pudesse o Corpo de Bombeiro ter levado o soro, de acordo com os sintomas, pudesse ter levado o soro até a unidade onde ele procurou lá, e lá o médico poder fazer a aplicação, tá? Mas o soro é acondicionado em uma temperatura alta, e deveria ter algum equipamento para poder manter esse soro em condições para chegar lá. Eu não sei como é que poderia ser feito, se existe
alguma unidade móvel que tem essa geladeira, ou se poderia ser usar, no caso da que foi um picado de serpente, o soro em pó, tá? Mas a criança veio a óbito porque o polo que havia em Itaguaí havia se desfeito, né? É porque o que acontece, quando não tem muitos casos, todo o trâmite para se manter esse material, às vezes acho que é inútil manter, porque tem que ter uma geladeira, tem que ter pessoas para poder trabalhar aquele material, está sempre fiscalizando, né? Toda a gestão daquele material tem um custeio. E às vezes o pior é desfazer o polo e não informar ao sistema do Corpo de Bombeiro. Por isso que eu sempre digo, tem que ligar antes, porque às vezes aquele polo que está ali identificado com o número de telefone, ele não está em funcionamento por algum motivo. Uma geladeira que não está funcionando, um hospital que está desativado, um hospital que às vezes não existe mais, né? Um hospital que foi transferido, uma unidade foi transferida para outro canto. Então tudo tem que ser, você tem que ter a certeza para você não pegar uma direção, ainda mais se você for criança ou idoso, né? E perder tempo, né? Tempo ali nessa questão é vida. Mas graças a Deus, muitos desses escorpiões não são venenosos e algumas serpentes também não são venenosas, tá? De qualquer forma, mesmo que você não saiba se é ou não, tem que levar ao hospital para ser avaliado, ser verificado, tá? Cortes, arranhão de gato, mordidas de cachorro, tudo isso tem que ser levado a uma unidade de atendimento.